a Santa Mãe Igreja voltou à sua catequese por esses dias para a vida cotidiana de nosso Senhor Jesus Cristo, para o seu cotidiano extraordinário, onde prega a sua palavra, onde solidifica a sua doutrina, onde, de um modo totalmente inaudito, realiza grandes mistérios, dando assim as bases para a Igreja de Deus, fazendo acontecer assim a fé dos filhos de Deus. Vejam bem, nós estamos vivendo um novo tempo litúrgico. O tempo do Natal encerrou na segunda-feira, com a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. De terça-feira para cá, até o dia 13 de fevereiro, nós estaremos celebrando o tempo comum, o tempo verde. Esses 10 dias nós celebramos de cor vermelha, por ser a novena de São Sebastião aqui na paróquia. Mas é o tempo comum, o tempo da cor verde, o tempo da meditação da vida cotidiana de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vendo todos os dias, desde a terça-feira passada, esse bendito início do Evangelho segundo Marcos. Vimos o primeiro capítulo, hoje iniciamos o segundo capítulo. E vemos nosso Senhor começando a solidificar a igreja. Vemos nosso Senhor começando a dar as bases do reino de Deus, da instalação desse reino aqui na terra. E como não poderia ser diferente, hoje nós vemos um dos aspectos mais bonitos da vida de nosso Senhor, a instrução cristã. Nosso Senhor é um catequista por excelência, ou melhor, Ele é o catequista por excelência, porque ninguém sabe falar com tanta propriedade e dignidade, com tanta sabedoria do caminho para o céu, senão aquele próprio que veio do céu habitar em nosso meio para nos levar aos céus. Então vejam que no início de hoje, do Evangelho, nós vemos João Marcos dizer com toda dignidade aqui, Jesus está em casa, em Cafarnaum, nesse momento ele mora em Cafarnaum, e estando lá em Cafarnaum, quando a notícia se espalha, uma multidão vai ao encontro dele. Por quê? Porque sabiam que nosso Senhor tinha uma palavra que ninguém mais poderia dar. Porque sabiam que de Jesus escutavam algo que não tinham condições de escutar de ninguém. Porque ninguém falava com tanta dignidade, com tanta propriedade, com tanta sabedoria como ele. Tanto que os mestres da lei, os fariseus, os sumos sacerdotes se questionavam assim, mas de onde vem essa autoridade? Como é que ele fala com tanta sabedoria? Porque eles enxergavam o humano, mas não conseguiam compreender que ali naquele humano se manifestava e habitava em nosso meio o divino. Deus se fazia presente. Deus que assume a nossa condição, se faz homem para nos levar aos céus. E é tão bonito porque Marcos aqui coloca assim, Jesus anunciava-lhes a palavra àqueles homens todos. Vejam que o mesmo ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, é o mesmo ensinamento da igreja no ano de 2024.
E a igreja não tem nada para falar ao mundo, senão as palavras deixadas por Jesus. Se não falar ao mundo de Jesus, se não anunciar ao mundo Jesus, a igreja seria uma instituição obsoleta, uma instituição antiquada, que caiu no ostracismo, se fosse pregar e falar qualquer outra realidade, senão anunciar aos homens o Filho de Deus. Se não anunciar aos homens a salvação trazida pelo Filho de Deus. Se não exortar os homens a viverem uma vida de comunhão com Ele, que é o eterno Filho de Deus. Só que vejam bem, hoje nós vemos essa cena um tanto estranha, porque ali aqueles homens com tanta fé levam um paralítico. Levam um paralítico até Jesus. Não tinham de modo algum como passar pela porta. E aqueles homens descem por um buraco no teto aquele homem ali. É interessante aqui a gente compreender que essa cama que se fala era algo muito similar à rede que nós temos hoje em dia, que descansamos e que tanto gostamos. Eles descem aquilo ali, e nosso Senhor Jesus Cristo ali, Ele não vê a bondade daqueles homens para com o paralítico. Eles não veem a caridade deles para com o paralítico, não. O que nosso Senhor vê naqueles homens é a fé. Por quê? Porque toda a ação deles tivera unicamente como objetivo a cura daquele homem. Eles levaram aquele homem motivados pela fé. Ele pode curá-lo. Vamos atrás dele. Ninguém pode curar, ele pode, vamos lá. E aqueles homens levam um paralítico. Só que nosso Senhor, eu costumo dizer assim, é danadinho, observa, prescruta o coração dos homens. E nosso Senhor ali na sua catequese, Ele vai, antes de curar o corpo, Ele vai curar a alma daquele homem. Vai fazer uma cura que só enxerga quem tem fé, que é a cura das mazelas, do pecado, que é a cura dessa ferida que a raça humana carrega e que muitas vezes não é levado em conta pelos homens. Muitos se preocupam com o bem do corpo e esquecem o bem da alma. E nosso Senhor aqui, antes de curar o corpo, Ele cura a alma. Filho, os teus pecados estão eles perdoados. Mas essa atitude de Jesus causou um estranhamento ali entre eles. Por quê? Porque eles até estavam começando a compreender as curas que ele fazia em nome de Deus. Mas agora a situação é mais profunda. Nosso Senhor não se apresenta como um profeta, ou o profeta esperado. Nosso Senhor aqui não se apresenta como um iluminado, como um ser de luz. Nosso Senhor aqui se apresenta como Deus. Porque só Deus é capaz de perdoar os pecados, só Ele e ninguém mais. E quando a igreja perdoa
os pecados na figura do sacerdote. A igreja perdoa em nome de Cristo, porque dele recebera o mandato. Não é em nome próprio, a igreja não tem poder nenhum. O poder que ela tem foi o poder que ele deu. E aqui nosso Senhor se apresenta como Deus. E começa uma inquietação. O silêncio exterior era muito propício, mas a zoada interior era dilacerante. Porque muitas vezes nós podemos até estar em silêncio por fora, mas o nosso coração por dentro pode estar um turbilhão de questionamentos, de sofrimentos, de dificuldades. O silêncio interior é algo que nós só conseguimos através da oração, através da comunhão, através da proximidade com Deus. E aqui a necessidade que nós temos de rezar. E aqui a necessidade que nós temos de rezar ao Senhor, o bom Deus. De permanecer, de estar com nosso Senhor. Para poder acalmar as paixões internas, para podermos estar em silêncio. E essa paz, e essa tranquilidade, e essa serenidade interior, nós só conseguimos na vida de comunhão com Deus nosso Senhor. E vejam lá, aqueles mestres da lei fizeram um silêncio por fora, mas no seu íntimo se questionavam, refletiam em seus corações ali sentados, como tão bem nos fala Marcos. Como este homem pode estar falando assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Ou seja, eles não enxergavam ali Deus. Como muitos na igreja que se sentam nos bancos, que participam das pastorais, dos movimentos, mas não conseguem enxergar Deus na Eucaristia. Não conseguem compreender a presença real, divina de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. É Deus. Não é um pão consagrado simplesmente, mas é o corpo de Deus, que se une ao nosso corpo. E aqui a razão pela qual nós temos que primar pela santidade de vida. Por quê? Porque o corpo de Cristo se une ao meu corpo. E agora eu também estou inserido no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E cada vez que eu comungo de Deus eu me aproximo. Cada vez que eu comungo, mais próximo de Deus eu estou. Só que nosso Senhor é fantástico. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente reza, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo nos encanta pela sua sabedoria. E olhem o questionamento de Jesus. Por que pensais assim em vossos corações? Por que tanta incredulidade? Por que tanta falta de fé? Por que não se convertem? Por que não abrem o coração para serem de Deus? Por que não abrem o coração para permitir que Deus adentre a vida de vocês? Porque aqui é muito claro que existia um fechamento, não no povão, mas naqueles homens ali, naqueles doutores da lei, naqueles fariseus. O que é mais fácil? É dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Olha aqui a razão pela qual Jesus curou aquele paralítico, para provar que ele era Deus e era capaz de perdoar pecados. Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Imaginem vocês, aqueles homens todos ali, que conheciam aquele paralítico desde os tempos de antanho, lugar pequeno, todo mundo se conhece, e agora contemplam e agora eles veem aquele paralítico curado, sem deformidade nenhuma. O espanto se apoderara do coração daqueles homens. Tamanha façanha de Jesus Cristo, Deus feito homem. E aquele homem ali carrega sua cama, saiu diante de todos, e todos ficaram admirados. Por quê? Porque simplesmente nunca viram uma coisa assim. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, aqui nós podemos sintetizar esse trecho todo do Evangelho com alguns pontos. Primeiro, ao escutar a palavra de Deus, é necessário despertar em nós a fé. E essa fé que nós temos não pode ser de jeito nenhum uma coisa vazia, mas tem que mover os nossos atos e as nossas atitudes, como fizeram os homens ao carregarem o paralítico. Escutar a palavra de Deus, despertar a fé e ter as nossas atitudes baseadas na fé. E por fim, crer que o Deus que nós seguimos, que nós amamos, é o Deus do impossível, mas só realiza grandes obras com a fé que nós temos. Não é uma fé de dizer eu creio em Deus, não. É uma fé de viver na labuta todos os dias, pelo reino de Deus, em nome da fé. Na labuta todos os dias, em nome de Deus. Na labuta todos os dias, construindo o reino de Deus. Ao sair de casa para rezar, participar de uma pastoral, de um movimento, buscar levar uma vida de proximidade e de comunhão com nosso Senhor. Aí sim, eu vou no dia a dia da minha vida, testemunhando a fé que um dia no batismo eu recebi. E para isso eu vou cantando as maravilhas de Deus aqui na terra. E por isso eu vou dia após dia, como o salmista, ao cantar, que assim nos diz: quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face, pois só vós, ó Senhor Deus, a sua força e sua glória, porque é do Senhor que nos vem o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, e Ele reina sobre nós todos os dias. E por causa disso tudo, nós devemos cantar eternamente o amor de Deus para conosco. Porque o Senhor, o bom Deus, nos ama, porque o Senhor, o bom Deus, caminha conosco, porque o Senhor, o bom Deus, verdadeiramente nos ajuda. Vejam, hoje nós estamos aqui celebrando a novena dedicada a São Sebastião.
por tão grande favor que Ele nos fez, de interceder por nós diante de Deus, para que pudéssemos ficar livres daquela peste que solapou o mundo, a Covid-19. Nós poderíamos ter ficado lá atrás, mas vivemos a nossa fé, porque cremos em Deus e porque temos um tão grande amigo a interceder por nós, junto de Deus, a interceder por nós pela nossa vida junto de Deus, para que, tendo longos anos de vida aqui na terra, possamos juntos um dia alcançarmos o céu. Que São Sebastião possa continuar intercedendo por nós, que aqui na terra nós continuaremos louvando a sua vida como uma seta a nos guiar para o céu, no desejo ardente de um dia também exclamarmos como ele: Jesus morreu por mim, eu morro por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos